Pondé, tem umas perguntas aqui para você. A primeira, que é do Marcelo Barbosa. Você acha que a propriedade privada é realmente a fonte da desigualdade social? Te pergunta o Marcelo Barbosa. Eu não acho que dê para dizer que é a fonte, né? Porque você pode ter gente, é um exemplo meio estranho, mas você pode ter gente que tenha muito dinheiro hoje em dia, inclusive esses que, como é que se chama essa molecada? Nômade digital, né? Que pode trabalhar em qualquer lugar e que não tenha nenhuma propriedade privada e tem um dinheiro aplicado num monte de coisa, né? Então, não acho que ela seja a fonte. Ela é uma fonte possível, sem dúvida. Porque uma coisa que o capitalismo tem a partir de um certo nível é que quanto mais você tem, mais fácil você tem mais. A propriedade privada, quando é pensada, por exemplo, em autores como Locke, pai do liberalismo, ele pensa a propriedade privada no século XVII como o fruto materializado da virtude do trabalho. Então, alguém que trabalha e se esforça deve ter como fruto material do seu esforço a propriedade privada para que ele possa, inclusive, se defender dos outros e do Estado. A propriedade privada é um princípio que os americanos têm isso muito claramente, inclusive, que é assim, aqui quem manda sou eu. Para você poder entrar aqui, você precisa de uma autorização do juiz, certo? Que aparece muito em filme, né? E que a propriedade privada ela tem essa função. É claro que um monte de gente não tem, óbvio que não. E aí, nesse caso, o apartamento alugado também tem essa função, né? Você, necessariamente, não precisa ser dono. Mas, do ponto de vista de um cara como Locke, que está alinhado com o início do processo do capitalismo liberal, é muito claro, a propriedade privada é fruto do esforço do trabalho. E se você trabalha e trabalha mais do que os outros, você tem direito a ter mais, inclusive a ter propriedade privada. O que é uma coisa nova, porque antes o castelo, sei lá, passava de 500 anos na mão da família. A propriedade privada tem uma outra característica que é a seguinte, eu posso comprar de você era rica 500 anos, faliu, eu que era pobre e ganhei dinheiro, eu compro de você e passa a ser minha. O capital não tem pátria, pode? Não. O Marx estava errado, que achou que os operários não tinham. O operário tem só o bairro dele, quase. Pondé, o Matheus Pereira te pergunta, a busca incessante pela felicidade é um dos efeitos colaterais do capitalismo? Acho que sim. Ué, mas no comunismo ninguém busca a felicidade? Então, primeiro existem concepções distintas de felicidade, né? Se você pensar na discussão da felicidade no início do cristianismo, não tem nada a ver com isso. Se você pensar na concepção de felicidade na Grécia Antiga, não tem nada a ver com isso. Nem Roma, tá? Então, tem concepções diferentes. A felicidade no comunismo, ela era típica do final do século XIX, começo do século XX, que inclusive pegou movimentos fascistas, que era a ideia de uma felicidade em grupo, né? Uma felicidade mediada por um partido político que arrumaria a vida de todo mundo, né? Só que com o passar do tempo, com o arco do tempo, na verdade, a ideia de felicidade foi se despedaçando dos regimes comunistas. E que foi uma das coisas que a China sacou. Olha, se a gente não criar uma mobilidade num certo nível social que gere consumo, nós vamos para o saco que nem a União Soviética foi, né? Agora, no capitalismo, essa felicidade, compreendida como uma coisa que depende de você, que depende de você responder às demandas do mercado, que depende de você inovar, que depende de você agregar valor a você, e aí você vai realizar todos os seus sonhos individuais, essa ideia de felicidade, que é uma coisa que você pode aprender no workshop, que te dá fórmulas, isso é bem ligado ao capitalismo. Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas.